Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos ler em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 27, que nos diz assim: Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Sabe, eu vejo assim, essa passagem fala da mulher da Sunamita. A Sunamita é uma história muito conhecida. Ela viu o profeta Eliseu e o seu empregado Geazi, que passava ali. Ela viu que era um homem de Deus e ela era muito abastada, o seu marido, eram ricos. E então ela disse ao marido: olha, eu vejo que ele é um homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele? Então ela preparou um quarto para ele, para que quando ele passasse, ele tivesse onde dormir ali na casa dela, fizesse refeição com eles. E então Eliseu ficou tão agradecido e perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi falou: ela não tem filhos. Então ele chamou-a e disse que o Senhor ia lhe dar um filho. E ela estava assim, acho que é algo que sim, que todos almejam, né? Quando você é casado, você tem um filho, mas naquele momento da história, se você estudar a arqueologia, você vai ver que um filho era algo assim. Se a mulher ela não tinha filhos, é porque ela estava amaldiçoada, digamos assim. A sociedade via isso, porque a mulher era para gerar filhos. Então, veja a tristeza que ela tinha ali escondida no seu coração, mas o Senhor conhecia. E ela tinha um coração generoso, uma mulher temente a Deus, porque viu que era um homem de Deus, daí ela quis abençoá-lo. E não quis abençoá-lo por algo que ela pudesse obter, algum favor, não. Pela generosidade, pela doação. Poxa, eu posso fazer alguma coisa por ele? Ele é um homem de Deus, ele trabalha para Deus, ele faz o bem, porque o profeta de Deus, onde ele ia, sim, ele ouvia as pessoas, ele orava, pedia a Deus pelas pessoas, entregava a mensagem de Deus às pessoas. Então era um ministério profético. E aí ela sentiu de abençoar este homem. Quando, veja só, a lei da semeadura, né? Você não pode fazer barganha com Deus. Dá porque daí o Senhor vai dar para você. Isso não pode existir. Porque tem que sair de um coração generoso, dá com alegria. Não é com segundas intenções, é com alegria, pelo fato de alegrar-se em poder ajudar, em favorecer. Quando você dá o seu dízimo, quando você dá a sua oferta a alguém, né? Quando você dá uma ajuda, tem que sair do seu coração. Tem que ser algo que te alegre e não por obrigação ou à base de troca com o Senhor, mas quem dá com alegria. E ela generosamente, sem nenhuma intenção de troca, fez isso para o profeta, para ele ter onde ele descansar, ele e o empregado dele, e depois vir tomar uma refeição na casa dela. Mas o coraçãozinho dela, o Senhor sabia o que ia no coração dela. E quando falou isso, ela disse: não minta, meu Senhor, a mim, dizendo que eu vou ter um filho, porque o meu marido já é avançado de idade, não minta isso para mim. Ou seja, ela estava falando para ele: por favor, não fala uma coisa dessa, porque minhas esperanças já se foram. E eu já estou até que conformada com isso. Então, por favor, não venha me dar esperança naquilo que eu já sofri tanto. E eu sei que não vai acontecer. Mas, sim, ela teve um filho. E esse filho, quando tinha 12 anos, que ele fez 12 anos, ele foi lá para ver o pai no trabalho da colheita.
E aí o que aconteceu? Ele começou com uma dor de cabeça muito forte, o pai falou para levar até a mãe e ficou com ela até o meio-dia, ele veio a óbito. Então a sunamita, o profeta Eliseu, ele estava no Monte Carmelo. E não era dia, porque tinha o dia certo para ir lá, buscar o profeta, perguntar as orientações do profeta. E não era dia de ir. Mas ela disse, vai lá falar ao meu marido, e sabe que ele me deu um moço e um burro, um jumento, eu não lembro bem a história, um jumento, não lembro a história, gente, tá bem aqui, né? Mas é um jumento e ela foi. Ela subiu no jumento, e daí o marido dela falou assim, tá tudo bem? Vai tudo bem. Mas ela tinha deixado o filho dela morto lá na cama do profeta. Então imagine a angústia dessa mulher. E ela foi atrás do profeta, porque afinal de contas ela não tinha pedido um filho. E ela falou isso para ele. E ela teve um filho, segundo a palavra do Senhor, através de um homem de Deus. Então, para quem ela ia falar? Para o marido dela, olha, nosso filho morreu. O marido já era avançado de idade. Ela ia ter que ficar lá cuidando do marido e não. Ela creu que aquele que foi fiel para prometer, que lhe deu, ia dar vida ao filho dela. Porque no ventre dela não gerava nada. E gerou uma vida que o Senhor falou que ia dar. Então, se Deus deu, e era um varão, era o sucessor do pai dele, como que veio a falecer, se ela falou que nem era para continuar essa conversa? Então ela chegou, ela foi, ela montou no jumento, foi apressadamente, eram cerca de 16 quilômetros, mas ali no deserto não é fácil não, né? Mas ela chegou lá, ela se jogou aos pés. Primeiro Geazi veio ao encontro dela, perguntou para ela, vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas ela chegou e se jogou aos pés do profeta e ficou ali. E eu acho lindo que o profeta fala, e quando Geazi tenta tirá-la, não, deixe em paz. A alma dela está angustiada, ela está muito angustiada e o Senhor não me revelou por quê. Isso eu acho lindo, porque não é porque ele era um homem de Deus, não é porque ele tinha intimidade com o Senhor, ele é um profeta de Deus, que Deus ia revelar tudo a ele, sabe? Essa é até uma coisa muito estranha, que você vê uma pessoa de Deus. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fui num encontro, num chá de mulheres, e depois que eu terminei o ensino, né, aí formou aquela fila, eu fiquei assustada até, porque eu não tenho esse costume, e eu não venho desse costume, né, mas formou uma fila e de repente uma pessoa falou para mim assim, uma das mulheres, me deu uma palavra revelada, e a minha filha ria muito, porque ela sabia que estava saindo da minha zona de conforto. Eu não estou acostumada que alguém chegue e fale, ore por mim, me dê uma palavra, e aí assim, minha irmã, pensei lá comigo no meu íntimo, e eu já falei 1 hora, foi a primeira vez que eu falei 1 hora inteira, e não tem nenhuma palavra para ela. Eu falei assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja contigo, né, porque o que eu ia falar? Por quê? Porque tem esse pensamento, ela falou, olha, Deus usou ela, então eu vou pedir uma palavra especial para mim. Gente, aí você vê que o profeta de Deus, Deus não revelou. Não é assim. Desta maneira, você ora e pronto. É que nem quando alguém sabe que Deus usa a pessoa para falar, para entregar uma mensagem, né? E já pronto, liga para a pessoa e fala, ore por mim. Olha, hoje foi rasgado o véu de alto a baixo. Você quer ouvir Deus? Palavra de Deus. Ore, fale, Senhor, fala comigo. E daí, se for da vontade de Deus, Ele vai trazer uma pessoa para falar com você. Alguém vai falar, olha, eu senti de ligar para você. Ou a palavra virá, ou um louvor. Mas nós temos que confiar no nosso Deus, em Jesus, que é vivo, é real. E não ficar se apegando a títulos, a pessoas. Nós escutamos as pessoas, Deus usa as pessoas para falar conosco, mas elas não são assim que nem
um celular, né? Discou e pronto, oh Deus, tô querendo isso. Não, veja só, a humildade do profeta, ele podia até falar, ah não, por causa disso, aquilo, né? Tentar. Não, ele falou, eu não sei. Até que ela se levantou e disse para ele, por um acaso eu pedi um filho? E daí ele entendeu. A fé dela alcançou o coração dele. E daí Eliseu vai lá onde está o menino. E, enfim, o menino volta à vida, entrega para a mãe. O pai chega e está tudo bem. E eles têm um jantar com o profeta, muito alegre, cheio de vida. Imagine a alegria daquela mulher, porque ela foi à fonte, aonde ela sabia que tinha solução. Era o profeta do Senhor, que ele era o canal entre Deus, né, e ela. Hoje o canal entre Deus e nós é Jesus. Rasgou-se o véu de separação, rasgou-se o véu de alto a baixo. O Senhor abriu um vivo e novo caminho. E quando nós precisamos do Senhor, se acontece algo conosco, só buscar a face do Senhor e dizer, Senhor, socorro. E sim, tem pessoas que o Senhor vai tocar para você pedir oração, para entrar com intercessão. Isso é muito de Deus, não é bom estar só, mas não podemos fazer de ninguém tomar o lugar de Deus na nossa vida, mesmo que seja um profeta. Mesmo que seja um profeta. Por quê? Porque o Senhor, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. Mas a sunamita já tinha a resposta para o problema dela. Não precisava que Deus revelasse a profeta, porque ela já sabia o que ia tudo. O Senhor pôs isso no coração dela. Ela podia ter ficado aflita, ela podia blasfemar, ela podia ter falado para o marido dela, mas não. Ela deixa o filho ali. Você vê a paz que excede todo o entendimento entrar no coração dela. A sabedoria que vem do alto tomando conta dela. Ela teve a sabedoria de subir e ir atrás do profeta. Que o Senhor fala conosco. Venham, me busquem de todo o coração, porque tem resposta para vocês. E conhecereis a verdade vos libertará. Confia no Senhor. O Senhor tem resposta, o Senhor vai entrar com providência, certo? Ela não foi num profeta para receber uma palavra de revelação, seu filho vai ser curado, vai voltar à vida. Não, ela foi para a solução, porque ele era o canal de bênçãos naquele tempo, canal de Deus. E ela sabia que se ele orasse, o filho dela voltava à vida. Nós temos o nosso Jesus. Ele é que nos liga a Deus. Não importa se você está com uma multidão, se você está sozinho. Ele lhe ama. Clama a mim. Busque a face dele e ele vai te responder. Confia nele, que tudo ele fará. Clama a ele, deposita. O que você tem? Você tem um filho morto? Você tem um sonho que foi destruído? O que é que você tem? O que é que você veio buscar? E o Senhor tem para te dar. Busca o Senhor de todo o coração. Não há mais separação. A separação, o véu foi rasgado quando Jesus consumou a obra de salvação. Agora ele está vivo e reina. E é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então acredita que o Senhor está contigo. Clame a Ele, busque a face dEle, se apegue a Ele. Sim, é importante nós congregarmos, é importante o Senhor pôr pessoas na nossa vida para orar por nós, para nos ensinar, mas o que você precisa, Jesus já ganhou lá na cruz do Calvário para você, Ele venceu a morte, Ele está com você, clama por Ele, busca a face dEle, lança, como ela se lançou aos pés do profeta, se lance aos pés de Jesus, fica lá na presença dEle, às vezes quietinho só, falando, Senhor, eu tô aqui, ó. E como eu digo, uma lágrima é uma oração.
Confia que o Senhor está vivo, está. E Ele diz que Ele habita num alto e sublime trono, mas também com humilde, quebrantado de espírito. Para o quê? Para vivificar o espírito quebrantado, para trazer resposta àquele que busca. Porque aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, aquele que pede, ele é atendido. Então confia em Jesus. Ele está pronto e preparado para te abençoar. A paz que a Sunamita teve, o entendimento que ela teve no momento do que fazer, esse veio do nosso Deus. E o nosso Deus é o mesmo ontem e eternamente. Ele vai te instruir o caminho que deve seguir. Ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Ele vai te capacitar para você alcançar a vitória. Confia nele, acredita nele, que ele te ama. Ele morreu para te salvar, Jesus. E ele vivo está. E ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Busca ele de todo o coração. Busca Ele, você encontrará descanso para a vossa alma. Tem resposta de Deus para você, acredite. Ele te ama. Vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada por este momento. Muito obrigada por nós estarmos aqui. Abençoa a tarde de todos. Visita cada um, Senhor. Tu sabes o que cada um precisa. Como a Sunamita, meu Deus, cada um tem a sua necessidade, a sua angústia, seu medo, a sua aflição, seus sonhos. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo Deus que disse a Sunamita, usando o profeta, pondo essa certeza de que ela teria um filho. Veio a morte ceifar o filho dela, mas ela acreditou que o Deus que fez o filho dela é o mesmo que poderia trazer a vida. E foi o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós tenhamos a mesma fé, a mesma certeza que Deus nos fez, Ele nos ama. E que Ele tem o poder. Todo o poder lhe é dado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja vida, que haja cura, libertação, transformação. Que tudo que está causando angústia, que tudo que está causando medo, que tudo que está embaraçando a vida das pessoas saia, que as trevas saiam, sejam dissipadas pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus haja paz, em nome de Jesus haja alegria, em nome de Jesus haja folguedo, haja vitória, haja mesa farta, em nome de Jesus. Todo mal bata em retirada, toda arma que é preparada contra os servos do Senhor. Ó Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, seja aniquilada. Que haja bênção, provisão, paz, união, alegria. Que haja, Senhor, folguedo, fartura. Ó Senhor, consola os corações enlutados, resolve problemas, cura enfermidades, Senhor, porque Tu és o mesmo, Tu és o mesmo Deus que atuou na vida da Sunamita, o mesmo Deus que trouxe o filho dela de volta. Assim é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade na vida de cada um, Senhor, dos Teus servos e servas, em nome de Jesus, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém. Lehi Traote, até uma próxima oportunidade.